Centro Universitário Farias Brito, curso de Direito, disciplina Filosofia do Direito, professor Alexandre Carneiro de Souza. Essa é a nossa 9ª trilha e, portanto, a última trilha da disciplina ao longo desse semestre, e nós pretendemos, nessa oportunidade, propormos uma breve avaliação discutindo as principais temáticas que envolveram as nossas apresentações e as nossas discussões. Ao fazer isso, nós pretendemos revisar o conteúdo e chamarmos a atenção de todos para aspectos estratégicos e centrais da programação da disciplina no que diz respeito ao seu programa de análise e discussão teórica. Bom, em primeiro lugar, a gente propôs uma fundamentação da filosofia do direito, estabelecendo uma relação entre esta disciplina e a filosofia e a ciência política, chamando a atenção para um fato importante de que o que distingue a filosofia e a ciência jurídica não é necessariamente o objeto de análise. Todo objeto que interessa a ciência também interessa a filosofia. O que vai distinguir o procedimento filosófico do científico é a metodologia de discussão. Enquanto que na filosofia os fenômenos são tratados numa perspectiva universalizante, inquirindo sobre os primeiros e os últimos fundamentos e as condições de possibilidade para o advento desses fenômenos, a ciência vai fazer uma discussão particular desses fenômenos, identificando aspectos centrais da realidade inseridas dentro de um determinado tempo e de um determinado espaço. Foi muito importante nessa primeira discussão sobre a filosofia a visão do Miguel Reale, quando vai afirmar que a filosofia do direito não é uma disciplina jurídica, e sim uma disciplina filosófica, e tampouco pode ser chamada de uma filosofia especial, porque a própria filosofia, tratando daquilo que diz respeito à filosofia, ou seja, o direito enquanto realidade universal. Essa inicial discussão foi importante porque a gente acaba situando melhor a ordem dos saberes filosófico e científico e, efetivamente, dentro dessa discussão, propondo o lugar da filosofia jurídica. Bom, o desenvolvimento da filosofia ao longo da história trata-se também de uma informação importante, sobretudo para que a gente possa avaliar e, de alguma forma, medir as ênfases que a filosofia vai adotando ao longo do desenvolvimento da história humana. Nós, então, trabalhamos uma classificação que me parece muito útil e que pode nos ajudar muito nessa reflexão acerca da natureza da discussão filosófica. A gente poderia, então, propor alguns ciclos do desenvolvimento histórico da filosofia, começando pela filosofia clássica, em seguida a patrística, a escolástica, a renascentista, a filosofia moderna e, finalmente, a filosofia contemporânea. É um quadro que nos situa bem dentro do desenvolvimento da filosofia na história social, reconhecendo as suas ênfases, reconhecendo os seus autores e as categorias que são tratadas nesses ciclos. Bom, nós fizemos uma opção por trabalharmos a filosofia do direito a partir das teorias, a partir das escolas filosóficas, a partir das visões que os diversos momentos da história da filosofia propuseram sobre a temática do direito. Ao fazer isso, nós alcançamos 2 objetivos. O primeiro objetivo seria o diálogo com os principais sistemas teóricos, visitar, revisar, discutir e analisar as diversas teorias filosóficas do direito. Mas, em segundo lugar, aproveitando a oportunidade de pensar as doutrinas filosóficas jurídicas, nós também discutimos as categorias jurídicas, as categorias filosóficas centrais na discussão da temática do direito.
Desta forma, a gente então inicia um percurso de análise muito interessante, promissor, que agregou conhecimento e informação acadêmica de qualidade e que pode, no futuro, produzir muito mais e agregar muito mais, na medida em que se expandir esse marco de discussão usado no período de tempo e dentro dos limites estabelecidos para um semestre de estudos na área da filosofia jurídica. A filosofia socrática do direito foi o ponto de partida dessa caminhada que nós fizemos, analisando as doutrinas filosófico-jurídicas e as suas categorias. O pensamento socrático gira em torno de um eixo central que nós denominamos como direito como relação de verdade, do conhecimento de si, do conhecimento dos outros e do conhecimento das coisas. Trata-se de uma perspectiva interessante no campo da análise jurídica, de tal forma que na orientação socrática, na medida que a verdade se ausenta, não existe possibilidade da manifestação e das práticas do direito no campo das relações humanas. Nesse aspecto, nós temos duas dimensões, segundo a visão jurídica socrática. A primeira dimensão é a visão da consciência, em que o direito assume um campo de introspecção como virtude interior. Mas nós temos também a perspectiva do direito como comunicação, na medida em que as consciências chegam ao entendimento acerca do direito e acerca da verdade. A análise da filosofia do direito em Platão nos endereça a um eixo central da construção da sua filosofia jurídica. E nós poderíamos muito bem afirmar, com base na obra A República, que o eixo da discussão filosófico-jurídico platônica se situa em em que a verdade deve ser dita e ser dado ao indivíduo aquilo que lhe pertence. Esse seria, de fato, o eixo da discussão filosófica em Platão. Dizer a verdade e dar a cada um o que ele é por direito, considerando que a orientação da filosofia de Platão acerca do direito fortalece a ideia de que o governo humano deve ser o governo da alma e que, portanto, aqueles que conhecem o bem e o praticam devem exercer o comando da realidade política e, nesse aspecto, o comando da ordem e da estrutura jurídica. Dois textos de Aristóteles são muito importantes, entre outros, mas a Política e a Ética Nicômaco são textos interessantíssimos e são suficientes para a apreensão da discussão acerca do direito proposta em Aristóteles. Nós poderíamos afirmar que as discussões que esse autor levanta acerca dessa temática circunscrevem o eixo que a gente poderia chamar de a formação do bom cidadão, cujo processo se inicia com a descoberta de que a sabedoria e a verdade habitam os indivíduos interiormente e que um processo de contribuição para o bem-estar da cidade, para a prática do direito na cidade, se inicia com a virtude, se inicia com a descoberta, com o cultivo da sabedoria, se inicia na medida em que os homens, os indivíduos, enveredam pelo caminho da virtude, encontrando a clareza, encontrando o entendimento. Esse é o processo que gerará o bom cidadão, porque na medida que o indivíduo encontra a virtude e estabelece relação com outros indivíduos orientados e inspirados pelo princípio da virtude, nós temos a construção de relações humanas e sociais fundamentadas na virtude e
constrói-se uma personalidade social na qual o indivíduo está pronto a cumprir os seus compromissos e suas responsabilidades, fazendo bem aquilo que se espera que ele faça, numa atitude de consciência, de maneira tal que os indivíduos, obedecendo à ordem da virtude segundo a sua consciência, realizam a construção do bem-estar coletivo. A discussão que nós fizemos sobre a filosofia do direito em Cícero partiu do pressuposto que as discussões que esse autor propõe, sobretudo considerando a obra dos deveres, escrita por esse autor, se entende que a sua grande preocupação quanto à análise do direito vai envolver uma temática que representa uma preocupação central no pensamento desse autor. Essa temática poderia ser traduzida nos termos o direito e o governo da República. Cícero tem uma fortíssima influência de diversos pensadores da Grécia. A influência sofista, a influência socrática, platônica e aristotélica são evidentes no seu pensamento. O direito, portanto, se apresenta na orientação do pensamento do autor como uma extensão das verdades dos sistemas perfeitos e imutáveis da natureza. A concepção do direito em Cícero passa por diversas fontes. A natureza está presente, a própria divindade está presente e, efetivamente, se considera o papel da República nesse grande ideal. Duas questões são levadas em consideração na discussão do direito e o governo da República ciceroniana. A primeira grande questão é acerca do cidadão republicano, que, segundo o autor, não age por paixão, mas age segundo a razão. Outra questão importante tratada pela filosofia ciceroniana é a questão que envolve o tema dos gestores da República, que, segundo o autor, não governam baseado no terror, nem na violência, mas no respeito, segundo o princípio da liberdade republicana. Pesa sobre os gestores da República o dever de prover a sociedade de maneira tal que não falte o imprescindível, muito pelo contrário, que haja abundância do imprescindível, a responsabilidade de que cada um tenha aquilo que lhe pertence. São questões interessantíssimas que nós trabalhamos no campo da filosofia ciceroniana. Bom, a gente não poderia deixar de pensar na contribuição que a Igreja dá para a reflexão filosófica e jurídica. Diversos setores da sociedade propuseram a sua visão jurídica. A Igreja, por sua representatividade e pela racionalidade religiosa por ela produzida, se sentiu autorizada a contribuir nesse campo de reflexão, oferecendo uma filosofia do direito. Nesse aspecto, nós nos amparamos bastante no pensamento de Agostinho, cuja visão jurídica fundamenta-se na tese de que o princípio da palavra escriturística, da palavra revelada, do texto sagrado cristão, se apresenta como fundamento do direito. Trata-se de uma visão religiosa e cria-se uma oportunidade significativa para que a gente pense em que medida a religião pode contribuir para o fortalecimento e aprimoramento da ordem jurídica e em que medida ela pode representar um estorvo nesta direção. O fato é que nós temos na análise jurídica de Agostinho uma ênfase concentrada na concepção teológica, de tal forma que o direito, como a manifestação do bem,
não seria uma prerrogativa humana, uma vez que o homem é caído da graça divina, estando distante dele e não havendo bem nenhum no ser humano, o direito que é um bem não poderia advir dele. E nesse aspecto está o fechamento da filosofia agostiniana, uma vez que perdido do direito e incapaz de vivenciá-lo ou produzi-lo, os homens precisariam se voltar a Deus, entregando-se incondicionalmente à sua adoração e ao seu senhorio, e nesse aspecto estariam recebendo como doação divina a capacidade e a virtude da prática do direito. O contrato social esteve presente nas nossas discussões, e o direito relacionado à promoção da igualdade entre os homens foi uma discussão levantada a partir do contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau tem uma visão interessantíssima acerca da concepção de lei. A lei ela é fruto e nasce do contrato social. Na orientação do Rousseau, a lei não é outra coisa senão a vontade coletiva estatuída, e ela deve ter a capacidade de cobrir todas as demandas e a dinâmica da vida social. O Rousseau classifica as leis em 4 tipos, e na sua tipologia nós vamos encontrar as leis fundamentais, nós vamos encontrar as leis civis, as leis criminais, e ele vai considerar também, dentro desse conjunto, o que ele denominará de a lei de usos e costumes. Após a discussão sobre o direito e a promoção da igualdade entre os homens, no contratualismo do Rousseau, a gente passou a discutir o direito na perspectiva do idealismo alemão. É claro que a gente poderia ter trabalhado com outros autores, mas nós preferimos evocar o pensamento hegeliano. Não discutimos, portanto, outros autores. E entendemos que o idealismo foi representado na perspectiva da análise hegeliana. Para o Hegel, o direito é o reino da liberdade. E dessa forma, a sociedade e o Estado deveriam ser construções da razão crítica do indivíduo emancipado. O pensamento jurídico do Hegel estaria fundamentado em algumas categorias centrais, ou seja, o conhecimento, a liberdade, a vontade e a propriedade. Não se poderia entender a filosofia do direito do Hegel não identificando essas categorias centrais. A discussão que se fez acerca dessas categorias e seu papel na construção da filosofia do direito em Hegel representou muito e, ao mesmo tempo, nos deu a oportunidade de entrar em contato com o sistema filosófico bastante sofisticado. Bom, a concepção do direito, portanto, estaria relacionada à razão e ao conhecimento. Não se pode usufruir, não se pode exercer aquilo que não se conheça. Portanto, o direito, antes de mais nada, é um estado de consciência, é um estatuto de inteligibilidade, cuja manifestação no domínio humano se dá como fruto da liberdade humana. Uma vez que, se os indivíduos não são livres, não se pode pensar na possibilidade do direito. O direito só é possível numa sociedade formada por homens e mulheres livres. No entanto, a liberdade do indivíduo, ela se concretiza na mediação da vontade, que é capaz de realizar o cumprimento da vontade. E nesse aspecto, o autor vai construir a conceituação de liberdade perfeita. Como ele muito bem vai colocar, a liberdade perfeita dos indivíduos se revela na concretização da vontade
que na sua perspectiva é duplamente constituída por uma vontade universal, na qual o indivíduo é pura abstração e realiza harmonia consigo mesmo, e pode ser a vontade particular, na qual o indivíduo opta por uma situação específica em detrimento de outras. A grande questão que vai ser levantada pelo autor é se a liberdade livre do indivíduo, ou seja, se a vontade livre do indivíduo, como concretização da liberdade, é capaz de instaurar a ordem jurídica. Uma reflexão interessantíssima, porque, segundo o autor, a vontade livre do indivíduo o torna proprietário, e um proprietário se torna proprietário na medida que exclui outros proprietários da sua posse. A questão é, a vontade livre do indivíduo é capaz de contribuir para a instauração da ordem jurídica? O próprio autor dirá que não, porque, segundo ele, a vontade livre do indivíduo torna proprietário, e como proprietário ele exclui os demais, de maneira tal que a vontade livre do indivíduo está voltada para a satisfação das demandas do próprio indivíduo. É nesse sentido que Hegel vai propor a purificação da vontade pelo processo da educação, que, segundo ele, é a forma mais elevada do espírito. Quanto à propriedade, ela é o estupim para a instauração de uma sociedade jurídica. A propriedade, segundo Hegel, é uma relação que se estabelece entre pessoa e coisa, nunca entre coisa e coisa, e nunca entre pessoa e pessoa. A propriedade é possível porque a coisa apropriada não tem substância, não tem destino, não tem alma. E por essa razão, a pessoa transfere a sua vontade para a coisa, exercendo sobre ela a posse e dando à coisa um sentido relacionado àquele que dela se apropria. E diversas discussões e debates foram feitos no campo da discussão sobre a propriedade. Indiscutivelmente, o advento dos proprietários, a relação entre proprietários e a relação entre proprietários e não proprietários, criaram as condições necessárias para o aparecimento do Estado, e por essa razão o Estado aparece para atribuir orientação técnica, controlar e estabelecer a ordem nesse campo de relação humana evocado em função do advento da propriedade. A passagem que nós fizemos por Karl Marx nos motivou a pensar o direito na sociedade capitalista. E, na verdade, Karl Marx vai afirmar a existência de um direito no ambiente capitalista, no entanto, vai afirmar taxativamente que o direito que se conhece em sociedades segundo o modelo de produção capitalista, o que você tem de fato não é direito, mas você tem lei. E aí o autor vai estabelecer uma relação interessantíssima entre lei e direito, de maneira tal que uma sociedade de direito efetivamente utiliza-se utiliza um instrumento da lei, mas nem sempre a existência da lei necessariamente garante a presença de uma sociedade de direito. Bom, o modelo de produção capitalista concentra as suas energias no afã da produção do lucro. É um processo que pode ser mudado, pode ser transformado ao longo da história, como tem acontecido com o capitalismo, sobretudo com o capitalismo europeu. Mas a grande questão é se a alma da produção capitalista se harmoniza com a concepção racional e fundamental do direito numa perspectiva universalizante, indiscriminatória, que alcança a totalidade dos indivíduos a despeito de suas distinções. Ao concluirmos a discussão sobre o direito na sociedade capitalista, nós fizemos uma breve passagem acerca do direito e as prisões, no pensamento do Foucault, pensando a obra Vigiar e Punir, os pressupostos dessa obra
os 3 pressupostos da obra: pressuposto sobre a prisão, pressuposto sobre a delinquência e sobre o sistema carcerário, discutindo a finalidade e o fracasso da prisão, os ciclos históricos da prisão e as teses acerca do fracasso do sistema carcerário. Uma discussão interessante, um autor que tem uma penetração grande e significativa na área jurídica, produziu relevância a partir de textos e de muitas discussões acerca dessa matéria. Bom, em penúltimo lugar, nós fizemos uma abordagem do direito e democracia, segundo o pensamento habermasiano, discutindo a sociedade que nós temos e a sociedade que nós queremos e qual papel o direito teria na instauração de uma sociedade emancipada. Uma discussão interessantíssima, fundamentada no texto Direito e Democracia. E, finalmente, análise do direito como discurso, segundo o pensamento do Bobbio. Entendendo o direito como um tipo de linguagem, segundo a lógica da ciência positiva, ampliando as discussões feitas em torno da norma e do sistema de normas, da luta das sociedades pela instauração de uma sociedade de bem e o papel que as normas exercem na construção desse ideal. Eu diria que, além dessas discussões todas que nós fizemos, um destaque muito especial deveria ser dado à visita que nós fizemos, à proposição do Kelsen, que, a despeito de dizer que não produziu uma filosofia e sim uma ciência do direito em perspectiva geral e não em particular, mas nós nos sentimos tentados a visitarmos o pensamento kelseniano, sobretudo porque a discussão do divórcio de uma ciência do direito com a filosofia, na sua produção teórica, nas suas análises, acaba se tornando um argumento frágil, sobretudo quando nós somos motivados a pensar acerca dos argumentos que o autor se utiliza para propor uma norma fundamental. E a gente percebe que isso acaba associando o pensamento do autor a alguns postulados filosóficos. Bom, o fato é que, nessa breve apresentação, nós tocamos em todos os pontos que nós tratamos ao longo do semestre, de forma muito breve, fazendo um apanhado e, ao mesmo tempo, propondo esse quadro geral que compôs as nossas discussões. E estamos chegando ao final do semestre. Entende-se, e particularmente eu faço parte desse entendimento de que a prática jurídica não pode se dissociar da filosofia e também das ciências humanas. Não é novidade para vocês a minha tese de que, se nós extrairmos do direito a contribuição filosófica e científica das ciências humanas, o que restará será técnica jurídica, porque a ciência jurídica terá desaparecido. O domínio filosófico é extremamente fundamental. Na medida em que nós avançamos na área jurídica e chegamos às instâncias superiores do juízo, nós percebemos como a filosofia está presente nas discussões, nas súmulas e nos entendimentos. Eu entendo que não se pode fazer ciência sem filosofia e, portanto, o divórcio que pressupostamente foi defendido por alguns autores, acaba constituindo um discurso cuja justificativa eu particularmente não consigo visualizar. Filosofia é fundamental, estou me lembrando das palavras que foram pronunciadas por Adorno no último seminário que ele ministrou lá na Alemanha, afirmando que não podia fazer sociologia sem o aporte da filosofia. Nós estamos encerrando a nossa caminhada. Filosofia do direito, portanto, se conclui nesse semestre. Espero que seja útil e tenha uma contribuição significativa na formação dos futuros advogados que hoje, bacharelandos, estão cursando essa trajetória, que eu espero que seja uma trajetória de sucesso, exercida com dignidade, consciência, segundo os critérios e os princípios da virtude. Um grande abraço a todos.